Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. A nossa convidada de hoje é alguém que está intimamente ligada à preservação do património de Macau. Teve um papel central em projetos de recuperação, requalificação de ícones de Macau, como as ruínas de São Paulo, o Teatro Dom Pedro V, que integram a lista de Património Mundial de Macau, e assinou o projeto de recuperação das Casas Museu da Taipa, que foi de resto premiado internacionalmente. Em Portugal teve também um papel de destaque na candidatura de Sintra a Património Mundial. A arquiteta, radicada em Macau há mais de 30 anos, foi recentemente distinguida com 2 prémios internacionais e continua, nesta altura, a desenvolver um projeto de investigação sobre o Leal Senado enquanto espaço de património e identidade. A convidada de hoje do TDM Entrevista é a arquiteta Maria José de Freitas. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigada também. Agradeço imenso a oportunidade de estar aqui e, enfim, de falar um pouco sobre Macau, o património de Macau, as gentes de Macau e tudo o que se perspectiva neste futuro, neste século XXI, relativamente à cidade e à manutenção ou não da multiculturalidade que lhe conhecemos. Muito bem. Continuamos, nesta altura, sem ter um plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico. É um processo que se arrasta há mais de 10 anos. O certo é que, apesar das sucessivas promessas, ainda não avançou. Já se fizeram progressos, mas ainda não está regulamentado, ainda não está em vigor, não está implementado. O próprio Unesco está à espera deste dossiê já há vários anos. Perguntava-lhe que efeitos é que a ausência deste plano está a ter, já teve, na proteção do património de Macau? Bom, a questão do património e da salvaguarda do património de Macau realmente é, digamos assim, uma obrigação do governo de Macau, desde que Macau foi, portanto, inscrita na lista classificada pela Unesco em 2005. E todos os critérios que têm a ver, no fim, com essa inscrição de Macau na lista de património mundial estão relacionados com a sua miscigenação, ou seja, com a existência de um património único, que não será um património, digamos assim, excepcional, mas que se distingue pela mescla cultural que inclui. Portanto, há uma série de edifícios de características mais ocidentais, outras mais orientais, ao longo de uma rua, que digamos que é a Rua Central, uma rua importante na época da Constituição de Macau, e que, portanto, tem a ver com a história da cidade, tem a ver com a população, tem a ver com toda uma série de acontecimentos. Por vezes pensou-se, ou muita gente pensou, que a seguir ao Endover poderia haver uma inflexão nesta classificação destes edifícios. Não houve, não aconteceu, ainda bem, e pelo contrário, até o Governo Central teve interesse em que Macau fosse, e ele próprio é que protagonizou, por razões políticas, a apresentação dessa candidatura. Ora bem, este património foi construído e sedimentado ao longo destes 500 anos de história, de existência aqui desta convivência cultural, e reflete-se essencialmente nesta zona central da cidade, ou seja, na península. Eu diria até que a península em si constitui ou tem incluída no seu seio uma zona inscrita, que é o centro histórico, e tudo à volta, para mim, funciona como zona tampão. Ora, enquanto não for estabelecido este plano de salvaguarda e enquanto ele não for regulamentado, podem ocorrer dúvidas relativamente a estas margens, digamos assim, da zona inscrita e que têm acontecido ao longo do tempo. Veja-se o que aconteceu, por exemplo, nas margens da Colina da Guia, relativamente ao Farol da Guia. Portanto, com a construção do edifício, não só que é do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como também de um outro edifício na Calçada do Gaio, que ainda lá está, que tem sido muito polémico, e que não tem havido possibilidade, enfim, de negociar com o concessionário uma outra situação. Eu julgo que estes processos poderiam e deveriam ser agilizados e, porventura, com a implementação deste plano de gestão e com a sua, do património cultural e com a sua regulamentação, vai ser mais fácil para a administração, digamos assim, o lado processual de todas estas situações. Ainda há pouco tempo o Governo veio dizer que tem o direito de preferência em relação a quase 3 mil edifícios nas chamadas zonas tampão. Como é que o Governo deve gerir este processo? Está salvaguardado, pelo menos na Lei do Património, que é a Lei 11/2013, que essa está em vigor,
que, portanto, estas situações são negociadas entre o Governo de Macau e os proprietários, no sentido de lhes ser atribuída uma compensação, porque eles, quando compraram, adquiriram aquele bem, foi antes da classificação, ou foi antes até de uma classificação que existe, porque nem todos os edifícios classificados em Macau estão incluídos na lista de património. Há edifícios que estão classificados e que pertencem, digamos assim, ao património de Macau, não estão forçosamente inscritos na lista da Unesco. E, portanto, digamos assim, há aqui situações em avaliação em que o Instituto Cultural é que tem, o Governo, através do Instituto Cultural, tem a palavra. E, obviamente, depois tem que haver uma negociação. Quando eu estive em Sintra, era isso que ocorria. E lembro que a zona classificada era uma zona central e havia toda uma envolvente, que era a zona tampão, e depois ainda havia uma zona de transição. Isto que eu penso relativamente à Península de Macau, que tem no seu Core Center, o centro histórico. Portanto, tudo o que está à volta, para mim, funciona como uma zona de transição, nem sequer é demais. Digamos assim, em muitas zonas, a Unesco procura preservar esse ambiente e que os bens classificados sejam vistos de fora para dentro e de dentro para fora. Ora, Macau, portanto, verificamos, e através das consultas públicas que foram feitas e do teor, digamos assim, do plano de gestão, foi possível verificar que toda a classificação assenta muito na característica de Macau como cidade portuária. E como cidade portuária, ela começou por ser isso próprio, isso mesmo, não é? Quando os portugueses cá chegaram e quando se estabeleceram, quando fizeram os seus primeiros estabelecimentos, foi no sentido de haver trocas comerciais. Depois das trocas comerciais houve uma fixação cada vez mais permanente, até que em 1557 foi reconhecida como cidade, quer pela parte portuguesa, quer também por parte dos madeirenses chineses. Portanto, a partir daí houve toda uma evolução e uma sedimentação da cidade que se foi construída em diversos layers com essa mescla de que falámos. E, portanto, tudo isso é uma situação que deve ser preservada. Se ocorrerem hoje em dia obstáculos, se ocorrerem hoje em dia, digamos assim, aterros, em que seja permitida a construção de edifícios muito altos que, de alguma forma, venham a ocultar a visibilidade desse património, isto aos olhos da Unesco é uma situação incorreta. E, portanto, a Unesco, mesmo desde que ocorreu a classificação, que já foi em 2005, de então para cá, este plano de gestão tem sido prometido, primeiro foi prometido daí a 5 anos, depois daí a 6 anos, 7 anos, 8 anos, eu tenho acompanhado e agora os já foi da prometido Unesco, para o próximo ano. E agora vai ser para o próximo ano, porque eu acredito que com a dinâmica de Macau e com a, digamos assim, um território tão pequeno e tão congestionado e com tantas solicitações, provavelmente é difícil que haja consensos. Sim. Acha que, mas tem que acontecer. Na perspectiva do Governo, este dossiê é indissociável do dossiê do plano diretor? Com certeza, porque... A consulta pública está prevista para este ano. O plano diretor é um plano que, em si próprio, nestas áreas de património, tem que entrar em linha de conta com as recomendações do plano de salvaguarda e gestão. Portanto, os dois planos estão intrinsecamente ligados no que diz respeito à Península. Falando destas zonas tampão, é preciso fazer ainda um novo inventário, quer de edifícios, imóveis, quer de conjuntos, lugares, sítios. Ainda é preciso fazer esse levantamento para... Acho que sim, pelo menos oficialmente, digamos assim. Aqueles que estão a pensar esta lei 11/2013 são ainda planos, mapa com edifícios classificados ao tempo da administração portuguesa. Sim. Portanto, é o decreto 83/92 e, portanto, já de 92 para cá tanta coisa aconteceu. Sabe-se que o Instituto Cultural, por vezes, pretende que sejam incluídos mais edifícios. Por uma razão ou por outra, essas inclusões têm sido proteladas. Sim. Eu tenho participado em algumas reuniões em que há
digamos assim, à aflição em que a população, porque, de um modo geral, a população, desde que Macau foi integrada na lista classificada, desde que o centro histórico foi integrado na lista classificada, os cidadãos de Macau têm mostrado uma maior abertura relativamente ao património e ao amor e ao sentido de pertença. Património, portanto, é deles e eles sentem-se em casa naquele património e é isso que tem que ser tido em conta. Património em sociedades transitórias, como é a sociedade de Macau, em que há muita gente que chega nova e muita gente que parte, desempenha um papel de ligação ao real, de ligação à terra, que é muito importante e que a Unesco preserva e quer preservar. E, portanto, a população, quando vê o seu património reconhecido, quer tomar conta dele e quer ter uma voz ativa naquilo que pode ocorrer de futuro e acontecer de futuro. Veja, por exemplo, o que aconteceu com o Farol da Guia, porque quando começou a ser edificado o edifício do governo central chinês, que se pretendia, cuja altura iria ultrapassar a cota de farol, a cota de farol é cerca de 90 metros, e o edifício do governo central, por uma questão de relação com a data de 1999, teria 99 metros de altura. E, portanto, ao ter 99 metros de altura, iria ficar mais alto que a cota de farol. O farol é um farol que foi construído no século XIX e que destinava-se a sinalizar, portanto, a posição de Macau na aproximação de navios. O primeiro farol da costa chinesa? O primeiro farol da costa chinesa e, portanto, tinha toda a importância e para a Unesco isto é importantíssimo. E aí a população de Macau, insurgindo-se contra o facto, até eles próprios construíram modelos conceptuais, tridimensionais, que foram enviados para a Unesco em Pequim, que por sua vez os enviou para a Unesco em Paris, e o Governo Central foi obrigado a cortar alguns andares neste edifício. Portanto, neste caso, encontrou-se uma solução. No caso da calçada do Gaio, até hoje não foi encontrado e o edifício lá está. Simples, acabou por ser um caso mais complicado. Mas recentemente eu fui convidada pela Universidade de São José a dar umas aulas de conservação de património, em que abordei as questões ligadas ao património edificado. Portanto, eram alunos muito heterogéneos, alunos já com um curso superior, portanto, com um curso universitário. Uns eram jornalistas, outros estavam também ligados à imprensa, outros estavam ligados ao património, àquele grupo do património. Portanto, todos eles muito interessados, não eram muitos, mas com eles eu fui visitar o Farol da Guia e quando visitei o Farol da Guia visitámos também a capela. A capela em si tem toda uma história que muitas vezes é relegada, digamos assim, quase para segundo plano perante o farol, mas que é importantíssima pelo contexto que se pode observar. Mas andando por fora, verifica-se que já há uma série de edifícios cuja altura ultrapassa, digamos assim, aquelas cotas que no tempo da administração portuguesa estavam proibidas, porque havia planos no SNAP e planos no ZAP que obrigavam a que houvesse um teto, que depois da administração portuguesa esses planos foram de alguma forma cancelados, não se criou nada em sua substituição e houve ali um período em que muita coisa foi permitida, até que apareceu esta questão do Farol da Guia e então houve um regulamento publicado pelo governador, pelo chefe do Executivo, um regulamento para impedir que a altura ultrapassasse determinada volumetria, portanto, para condicionar as volumetrias nem envolvendo o Farol da Guia. Hoje em dia, põem-se à mesma problemas, porque estão a ser construídos novos aterros, e estes novos aterros são no ângulo da aproximação a Macau. Digamos assim, dos novos aterros da Zona A, terá que haver cuidado e terá que haver também um estudo para se perceber até que ponto, digamos assim, o skyline de Macau e a aproximação a Macau não vai ser ofuscado pelo aparecimento destes edifícios de N pisos, que são muitos, 100 metros de altura, e que podem, de facto, alterar. Isto acontece na Zona A, pode acontecer na Zona B também. Parece-me que aí vai haver mais cuidado, porque em frente também temos por trás a Colina da Penha, o Palácio do Governo. Portanto, todas estas coisas, é a tal situação que eu lhe dizia, do tal anel da Zona Tampão,
que deve ter em conta todas estas situações e que o plano de gestão, o plano de salvaguarda e gestão do centro histórico deve garantir digamos assim, este respeito. Sim. Pegando naquilo que dizia dos novos aterros, nós estamos a falar de Macau, do património de Macau, do espaço de Macau, numa altura em que, quer por razões de integração regional, quer por também expansão do território por via de aterros, quer a questão do aproveitamento da ilha da montanha, existem novos horizontes para a abertura da cidade, a integração da cidade, que, se por um lado constituem, como acabou de dizer, um risco real em alguns aspectos, são também novas oportunidades e também um retirar de pressão do centro histórico pode ser visto também desse prisma. Sim, nesse aspecto, para mim, parece-me realmente extremamente positivo que isso aconteça, porque Macau digamos assim, extravasou as suas possibilidades naturais e, à medida que vai extravasando, vão ocorrendo novos aterros. Estes últimos aterros, 3,5 km², com as zonas A, B, C, D e E, enfim, já vieram a dar um novo fôlego à cidade. Mas digamos que não é possível que o leito do rio comporte mais aterros, porque já sabemos que do ponto de vista ambiental isso traz consequências. E também, neste momento, Macau, enfim, já... A China, quer dizer, Macau, todas estas zonas aqui do delta do Rio das Perlas estão integradas. Há um plano em curso também e do tempo que demora. Há um plano em curso, que é o da Greater Bay Area, que no fim relaciona todas estas cidades. Portanto, eu penso que, a partir de certa altura, Macau tem que deixar de ser pensado de per si e tem que ser pensado integrado numa região. E se é pensado integrado numa região, a ilha de Hengqin, que é aqui tão perto, que ela própria já contém aterros em si, portanto era a ilha da montanha, a ilha grande, a montanha pequena, portanto, e a ilha de São João, tudo isto está integrado. Temos a ilha de Hengqin e constitui um território acima tem 3 vezes a área de Macau e, portanto, dá uma possibilidade de expansão enorme. Agora, não penso que essa expansão deva ser feita no sentido de pôr lá uns edifícios, pôr lá uns resorts, pôr também uns centros de diversões e está feito. Ou seja, perpetuar o modelo não pode ser o modelo Cotai, quer dizer, tem que ser um planeamento integrado. E tem que haver... Que características é que tem esse planeamento integrado? Bom, eu penso que tem que ser um planeamento criativo e tem que haver uma task force e tem que se perceber o que é que faz falta a Macau e que pode ser, digamos assim, incluído em Hengqin. E o que é que faz falta também a Zhuhai e o que é que faz falta a outras cidades nas imediações. Portanto, Hengqin surge como uma zona complementar. Hengqin já tem polos culturais bem interessantes. Eu lembro que há um festival de Baishan, e o festival de Baishan, onde eu já fui, é um festival de artes, é um festival cultural, que tem todo o interesse que seja agregado a festivais que ocorrem em Macau. Portanto, eu penso que há digamos assim, uma reciprocidade que pode haver. Obviamente, Macau tem a história dos 500 anos, tem uma população muito maior. A população de Hengqin, eu vi que eram 9.000 pessoas e que se pretende que se chegue às 120.000 pessoas em breve, mas isso não é nada para uma ilha tão grande, é uma população muito dispersa. Portanto, e depois há a questão também central do acesso. Claro, mas quer dizer, acho que também que Hengqin só pode funcionar como uma extensão de Macau quando os cidadãos puderem transitar livremente de um lado para o outro e então que haja pontes, que haja túneis, que haja ligações por mar, da travessia do rio, deve ser extremamente bonito, e constituir ali um polo com o escape, que seja o escape ligado à natureza, que aqui em Macau não encontramos, mas que tem também ele de crescer de uma forma que seja sedimentada, layer by layer. Não se cria uma cidade assim no estalo dos dedos. É preciso tempo, não é? Macau é o que é, porque tem 500 anos de história e basta olhar para Macau e ver o seu tecido urbano, os seus altos e baixos, os cheios, os vazios da cidade, e olhar ali para o lado e ver uma série de edifícios, todos eles separados, não têm vida de cidade.
Nem sei como e quando poderá vir a ter. Nós também não conhecemos aquele planeamento, mas se calhar não é assim que deve ser feito. E o que eu penso que pode ser interessante é que haja clusters de ideias, que haja grupos de pessoas ou de pensadores sobre a cidade, que se tente perceber o que é que faz falta a Macau e o que faz falta a Macau, o que é prioritário que seja instalado lá. Para já eu vejo duas coisas que para mim seriam importantes, até porque com esta situação do Covid, nós vemos que Macau está muito dependente do que acontece aqui à volta. O aeroporto de Macau não tem ligações internacionais, o porto de Macau não existe, não é de águas profundas. Eventualmente, digamos assim, estas situações poderiam ser completadas com situações na ilha de Hengqin complementares muito facilmente e que dessem uma dimensão internacional a Macau, que neste momento está um pouco, digamos assim, dispersa ou pouco controlada. Mesmo que se vá acrescentar um bocadinho do aeroporto, pois é muito centrada aqui no jogo. Mesmo que se acrescente um pouco o aeroporto, não é possível, se calhar, que a extensão de pista dê para voos internacionais. Mesmo que nunca se pode fazer nada do estuário do rio nesta zona, porque não tem profundidade para navios de grande calado. Portanto, não pode haver nunca navios que carreguem contentores que venham para esta zona, mas provavelmente com o aumento e com uma expansão na ilha de Hengqin, estas ligações, se forem facilitadas, podem ocorrer mais-valias para Macau, que eu acho que seria extremamente interessante. Portanto, já existe vontade política expressa nesse sentido. Sim. Falta agora também a massa cinzenta a funcionar em termos de planeamento e urbanismo. Eu penso que a questão cultural é uma questão muito importante, porque sedimenta tudo o que vem, a parte económica, tudo isso, obviamente, é importantíssimo, porque sem números também não se chega a parte nenhuma hoje em dia, mas é importante que a parte cultural, que ela própria também traz mais valias a nível económico. E eu penso que o facto de Macau ter este papel de ligação aos países de língua portuguesa e também indo buscar um pouco a ideia da Universidade de Macau já estar na ilha de Hengqin, mas está num espaço enclausurado e fechado. Se esse espaço em si fosse aberto, se a população à volta pudesse também aproveitar os equipamentos que ali há, se os tais hubs criativos tivessem a ver com um sentido mais lato e também com o sentido ligado aos países de língua portuguesa, que atraíssem estudantes, mestrados, doutoramentos. Portanto, uma massa crítica ligada à cultura, que era importante que encontrasse um sítio para estar ligado à inovação. Esse sítio podia ser um polo cultural ligado à universidade. E então esta ilha de Hengqin podia ser, de alguma forma, o contraponto cultural e, se calhar, também desportivo, já que este governo apoia tanto a parte desportiva. Ainda ontem foi anunciado, não é? Sim. A realização de 12 eventos internacionais. Acho muito interessante, mas se calhar também achava importante haver 12 eventos culturais. Portanto, fazíamos aí um contraponto. um contraponto. E tudo isto pode, na ilha de Hengqin, tem espaço para acontecer. Enquanto isso, Macau, digamos assim, com a história, porque a história pode-se ligar à criatividade do futuro para dar aquela noção do tal sentido de pertença de que falei há pouco, que é importante para uma população, se calhar, tão transitória como Macau tem. Fala da questão da pertença, que é também um dos focos da sua investigação, que tem a ver com o Leal Senado. Qual é esta relação, esta articulação que se faz entre este espaço histórico e esta identidade de Macau, a identidade já com vários séculos e que foi mudando ao longo do tempo? A minha pesquisa relativamente ao espaço do Leal Senado tem a ver com, portanto, com uma praça que foi construída ligada a um edifício, o edifício do Leal Senado na altura, e que era, digamos assim, um órgão administrativo. É um órgão administrativo que, no fim, seguiu uma metodologia que já era seguida em Portugal, que foi adotada também nas colónias, designadamente no Brasil, Praça Tiradentes e noutros locais, na cidade de Natal, que tem configurações muito idênticas com o edifício da Câmara, o edifício da Misericórdia, a Igreja. Portanto, há situações muito idênticas
que se repetiram ao longo da expansão portuguesa como um órgão de administrativo e um órgão de poder, eram as casas de Câmara e Cadeia. Uma espécie de versão portuguesa das plazas da América Espanhola, não é? Que seguiam uma espécie de também, modelo base. portanto, estas situações também se repetiam noutros países. Então, eu achei, digamos, interessante desenvolver, porque o próprio Leal Senado, no início, a eleição dos vereadores, era, digamos, como uma democracia. O governador, a figura do governador, apareceu anos mais tarde. E os elementos do Leal Senado faziam também a ligação aos mandarins chineses, porque falavam as duas línguas. Quando os governadores apareceram, houve muita polémica entre os dois, e houve situações, mas de facto depois o Leal Senado foi perdendo poder e o governador foi ganhando poder, até que chegámos ao período do governador Ferreira do Amaral, que veio a acabar com o chamado Foro do Chão, que era, digamos, uma taxa que o governo português pagava aos mandarins chineses, 500 téis de prata. E, portanto, ele acabou com isso, acabou também com outras taxas e, digamos assim, foi tão ousado que acabou por pagar com a vida, pagar com a vida esta situação. Apesar de tudo, o Leal Senado acabou por ter sempre um significado do sítio onde se tomam as decisões. Yixiteng em chinês, a tradução é o sítio onde se tomam as decisões. E, portanto, eu achei piada, digamos, este dispositivo cultural e administrativo que no fim se repetia em vários pontos e que teve a sua expressão em Macau, e perceber até que ponto, extravasando um pouco já para um âmbito de um centro histórico, como veio depois a ser classificado, que acaba por ser não só o Leal Senado, mas também envolvente a Rua dos Mercadores, a Rua da Estalagem, até um pouco mais à frente, nos Feitiões, aquela arquitetura de Lingnam, que é uma arquitetura interessantíssima, porque é a arquitetura desta zona do sul da China e que acaba por ela própria incorporar elementos da arquitetura ocidental, como sejam aquelas persianas, luvas por fora das janelas, os próprios vitrais. Portanto, tudo isto revela uma fusão muito, muito interessante. E daí partir para uma perspectiva mais, digamos, não é multicultural, é intercultural, porque estas situações têm, digamos assim, uma interferência muito relativa, muito horizontal. E mútua, e mútua, e que me interessa perceber até que ponto esse ADN de Macau, que tem a sua inscrição nas pessoas e no espaço urbano, permanece depois do handover e vai permanecer agora que estamos em vias de integrar a Greater Bay Area e depois disso também a rota, a iniciativa, a Belt and Road Initiative. Portanto, são situações que o Governo Central põe para o futuro e que interessa perceber como é que Macau, o seu centro histórico, mas o seu centro histórico é mais, digamos assim, uma ideia de interculturalidade prevalecente, vai conseguir sobreviver a esta situação. Uma vez também que ouvimos falar que, sim senhora, há uma integração cultural, etc., mas que é primado da cultura chinesa. Tudo bem, mas se for primado da cultura chinesa, muito bem, Macau é China. Mas não deve perder esse outro fator. E tudo aquilo que eu penso, que é isso que a diferencia das restantes cidades. E tudo isso que a diferencia pode ser também a mais-valia, o tal input que Macau pode trazer para as cidades da Greater Bay Area, que é a sua multiculturalidade, a sua interculturalidade. E também que tem expressão, como disse há pouco, relativamente aos países de língua portuguesa. Por que não construir no tal hub tecnológico, cultural que se propõe para a Universidade de Macau, por que não ter ali também e convidar arquitetos, urbanistas, sociólogos, historiadores dos países de língua portuguesa e também das cidades que ao longo do tempo tiveram influências culturais ocidentais na própria China. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Cantão, estou-me a lembrar de Xangai, estou-me a lembrar de Wuhan
Eu conheço particularmente bem o Han. Esteve envolvido num projeto de conservação em Wuhan há Sim, alguns anos? ainda estou envolvida. Ainda está. Ainda estou envolvida. O projeto não é exatamente em Wuhan, é numa cidade das margens do rio Yangtze. E esta cidade é uma cidade que tem uma muralha com 3.000 anos de história, cujo como é que se diz, Presidente de Câmara atualmente quis fazer, digamos assim, uma revisão, uma renovação da cidade, uma revitalização desta cidade de Jingzhou, porque o centro da cidade está dentro da muralha e a cidade foi crescendo fora da muralha. Portanto, há cerca de 90.000 pessoas dentro da muralha e é uma cidade que tem 3 milhões de habitantes. Portanto, tudo o resto, tudo o que é século XXI passa-se à volta da cidade e tudo aquilo que é passado, que é história, que é século XV, XVI, às vezes pré-história, passa-se no interior da muralha. Há também um interesse cada vez maior sobre estas questões do património no continente. Exatamente. Como é que vamos revitalizar este miolo? Que apor é que pode ser dado? Eu conheci os arquitetos do Han e urbanistas num seminário cultural em Lisboa. E achei imensa piada, disse que estava em Macau, apresentei-me, ficámos amigos, eu vou regularmente ao Han, eles também têm vindo cá, claro que depois do que aconteceu... Agora não tanto, não é? Não tanto, mas fazemos videoconferências, sim. Fizemos na semana passada, no final do mês passado, porque era dia do património, e fizemos uma conferência por web, com pessoas em vários locais, porque pertencemos todos a um grupo que se chama Shared Built Heritage. Portanto, é o Scientific Committee do Shared Built Heritage, ao qual eu pertenço. Fui recentemente com esse grupo a Marrocos. E primeiro não tinha mesmo disponibilidade nenhuma para ir, mas insistiram comigo, porque eu era a única portuguesa, porque era património de origem portuguesa. E então foi uma viagem lindíssima de 15 dias, em que passámos por 12 locais, com fortes e fortalezas, Aljadida, Sanfim, por aí fora, lindíssimos, e que eu fiquei a conhecer e que achei de uma beleza indescritível. Ficam perto de Portugal e não são assim tão conhecidos. E não são assim tão conhecidos. Portanto, essa gente... Vamos ter de avançar. Essa gente também podia cá vir. Sim. E podiam organizar seminários sobre cidades muralhadas, sim, em que vinha gente do Han, vinha gente de Jingzhou, vinha gente de Portugal, vinha gente de Marrocos, vinha gente de França, por aí fora, e, portanto, tudo isto pode ser um hub cultural e tecnológico muito forte, com uma possibilidade de expansão internacional, que eu adivinho com muito potencial. Já ultrapassámos o tempo da nossa entrevista, mas não posso deixar de lhe perguntar sobre os prémios que ganhou recentemente, 2 prémios internacionais da International Property Awards. Um é relativo ao edifício Chongqing Gardens, aqui ao pé do Mercado Vermelho, e outro tem a ver com o balcão de informações dos serviços de turismo no edifício da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Muito sucintamente pedi-lhe alguns destaques destes projetos. Um deles, este edifício residencial, uma das mais-valias, digamos assim, tem a ver com a performance energética do edifício, não é assim? Exatamente. Procurámos isso. É um edifício com um design muito contemporâneo, que se situa, enfim, numa zona de casco antigo, meados do século passado, mas era uma zona que nós conhecíamos bem e que, ainda para mais, tem o Mercado Vermelho, que é um edifício icónico, um edifício modernista, que eu prezo muito. Portanto, o edifício surge com umas tonalidades que são homenagem ao Mercado Vermelho e surge também com uma ligação à textura ambiente circundante, porque, se reparar, muitos edifícios são edifícios baixos, são edifícios pequenos, mas muitos edifícios, depois de ocupados pelos seus inquilinos, acrescentam uma pala, acrescentam uma varanda, há uma projeção, digamos assim, posterior do edifício que tem a ver com o gosto pessoal de cada um dos utentes e, portanto, a leitura daquela imagem urbana é sempre muito híbrida. E nós pensámos criar um edifício em que essa leitura aleatória fosse conseguida, enfim, não era totalmente aleatória, porque era estudada por nós, sim, mas que incluísse umas projeções para o exterior, que seriam as janelas, as bow windows, e que teria também outras projeções que seriam para ocultar os ares condicionados, dispostas de uma forma que fosse cíclica, aparentemente aleatória, e que
tivesse também aquelas tonalidades do mercado vermelho. Portanto, cumprimos ali uma ligação, uma contextualização que nos parecia interessante preservar. Depois, a parte green, a parte de ambiente, era conseguida porque tínhamos no quarto andar... chegar ao nível zero de consumo energético, digamos assim, mas não tem painéis solares, tem painéis solares, porque no edifício em altura é muito difícil ter espaço disponível na cobertura para conter painéis solares para todas as habitações. Portanto, isso teria sido possível se incluíssemos painéis solares nas janelas, mas também eram custos extremamente elevados. O compromisso que encontramos foi termos vidros duplos, conseguirmos lateralmente, as janelas são projetadas, são bow windows, lateralmente têm umas janelas que é possível abrir, portanto há ventilação transversal, aí arrefece logo o edifício. Quando há grandes diferenças de temperatura, o facto de haver vidros duplos preserva em 50%, melhora em 50% a performance energética do edifício, paredes com isolamento, portanto, e também jardim no quarto andar. Os edifícios mais avançados em Macau nesta área? Nesse aspecto, sim. Tive a sorte de o promotor alinhar, digamos assim, com as nossas, ser sensível a estas questões uma última nota sobre também o outro trabalho que foi premiado e que tem a ver com o balcão de informações dos serviços de turismo no posto fronteiriço e cujo desenho tem a ver com a própria história de Macau. Uma onda. É uma onda, chegámos por mar e hoje em dia vivemos na onda da informação. E, apesar de tudo, quer-se vincular a imagem de Macau como uma cidade marítima ou fluvial, se quiser, onde chegamos e que está ligada à onda do conhecimento e da inovação. Portanto, tanto o balcão como a iluminação por cima, como o padrão de pavimento que está vinculado noutras zonas, noutras estações, noutros balcões que fizemos, em Macau veicula essa ideia de transmissão de conhecimento. Depois há ecrãs touchscreen, porque me parece que hoje em dia, com a facilidade e com a tecnologia, conseguem-se performances muito mais interessantes e, portanto, também tivemos a sorte, do promotor, neste caso, o Governo de Macau, a Direção de Serviços de Turismo, ter apoiado as nossas ideias e temos conseguido isso. Os prémios propriamente ditos ainda não foram entregues, ainda não recebeu por causa deste contexto da Covid. Provavelmente, o semestre deverá acontecer, vai ser em Bangkok, não é? Em setembro, em Bangkok, mas também já me disseram que... Se calhar não. Se calhar não, tudo depende da forma como a situação evoluir. Muito bem. Maria José de Freitas, muito obrigado por ter vindo ao TDM. Muito obrigada. Muito também ficou muita coisa por falar e por dizer. Só meia hora. Mas na próxima. Muito obrigado. Muito obrigada. Fica já um convite para um regresso. Muito obrigada. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.